Boa tarde, meu nome é Tony, mais conhecido como Tony Lâmpada. Eu sou programador, trabalho com software desde 2000, desenvolvendo sistema web, né? Quando eu ainda estava no ITA, então lá eu já trabalhava numa empresinha chamada Boldcron, que hoje está um pouco maior do que empresinha. Mas eu sou apaixonado por tecnologia, sou um cara apaixonado por open source. Trabalhei a minha vida inteira, boa parte desde 2000, boa parte dessa vida profissional com Java. E aí, um belo dia, agora é o primeiro jabá da palestra, já logo de cara, um belo dia eu tive uma ideia para um sistema de crowdfunding, que é o Freedom Sponsors, e aí eu resolvi fazer ele em Python. Quem conhece o Freedom Sponsors? Levanta a mão. Olha, algumas pessoas já conhecem, então vou mostrar aqui rapidinho só, para quem não conhece. Quem gosta de software livre aí, levanta a mão. Bastante gente gosta de software livre. Então, o Freedom Sponsors é um site de crowdfunding para problemas de projetos de software livre, né? Esses problemas, muitos de vocês sabem que esses problemas são cadastrados em sites para registrar problemas, os tais dos bug trackers, né? E então eu criei um site para você poder chegar e falar: nossa, esse problema é importante para mim, eu pagaria $50 para quem resolver ele para mim. Então, essas ofertas ficam registradas em caras como esse aqui, né? Então, por exemplo, aqui na resolução aqui não fica legal, mas e sem internet você fica pior ainda. Agora quebrou de vez. Mas, enfim, a ideia do site é que ele permite que pessoas financiem coletivamente solução de problemas que afetam o mundo inteiro que usam aquele software, né? E aí depois que alguém vai lá e fala: não, deixa que eu vou resolver aí. Depois que ele resolve, a galera que ofereceu vai lá e paga para cumprir a palavra e por gratidão, né? Então é muito legal. Então está no ar, funcionando aí já tem uns 2 anos. Mas depois que eu comecei a desenvolver o Freedom Sponsors e trabalhar com Python, eu comecei a ficar puto com Java. Porque a diferença de produtividade começou a me deixar meio desmotivado assim, com o meu trabalho, com o meu day job. E, embora seja uma empresa que eu gostava muito do ambiente e tal, mas eu acabei saindo de lá por causa da tecnologia, né? Mas tem gente que está lá até hoje e gosta de Java, né, MV? Então, sem preconceito. Mas aí, essa mudança, né, culminou na minha saída da Touch. Eu fui para o QMágico, onde eu estou hoje, que é uma startup de tecnologia e educação. Lá a gente trabalha com Python, rodando no App Engine, e muito AngularJS, que é o tema da palestra de hoje. Então, para quem não sabe o que é AngularJS, por favor, levanta a mão. Legal, algumas pessoas não sabem. Então, o que é o AngularJS? AngularJS é um framework de MVC para JavaScript, para rodar no browser. É um framework que ele te dá produtividade e permite que você construa uma arquitetura decente para você escrever aplicações que são bastante dinâmicas no client-side, né? Então, com JavaScript, é um negócio que, assim, as pessoas, normalmente, quando a filosofia que a gente adota para estudar JavaScript é de, na verdade, não estudar JavaScript pelo JavaScript. É de, puxa, tem um problema para resolver, vou bater no Google, vou bater no Stack Overflow, uma solução para esse problema em particular, como fazer isso aqui para o jQuery, vou pegar e fazer o mínimo possível, né, vou estudar o mínimo possível para resolver o problema que eu tenho agora. Quem já fez isso com JavaScript? Levanta a mão. Todo mundo. Incrível, né? Mas qual é o resultado disso? O resultado é que, como ninguém senta a bunda para pegar e falar: não, eu vou estudar JavaScript, a gente aprende pouco JavaScript e, normalmente, em aplicações que crescem, o código de JavaScript que a gente escreve, ainda mais com um monte de gente botando a mão, vira uma salada, né? Então, AngularJS é um framework que meio que bota ordem no jeito como você constrói as coisas. Ele te dá produtividade porque ele resolve alguns problemas recorrentes de maneira fácil, né? E, enfim, você consegue construir uma arquitetura
escalável, sólida com esse negócio. É um framework criado pelo Google, ele é mantido por engenheiros que trabalham no Google, então você sabe que tem um brain power forte por trás, tem uma comunidade gigante, crescente, está virando mainstream, assim, o mercado está realmente adotando em massa AngularJS para desenvolvimento web, muito mais do que outros frameworks concorrentes, entre aspas, vamos dizer assim, né? E isso está mudando realmente o jeito como as pessoas estão criando as suas aplicações web. E, assim, na minha opinião, AngularJS é uma das melhores coisas que aconteceu para o desenvolvimento web, pelo menos nos últimos 10 anos. Tá. E por que o AngularJS é tão foda, tão sensacional? Então, depois de trabalhar um tempo com ele, eu cheguei à conclusão que tem 3 coisas que fazem do AngularJS um negócio tão legal, né? Então, a primeira coisa é que ele permite você separar direito o model e a view. Ou seja, o framework de MVC ele serve para fazer isso mesmo, e ele faz isso muito bem, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: você tem 2 mundos. Em um mundo, você tem seus objetos, suas variáveis, seus arrays, né? E aquele monte de comportamento que representa o que o seu sistema faz, né? Representa seus usuários, seus produtos, né? As suas operações de adicionar produto, de fazer uma compra. Então, você tem esse modelo e você, com AngularJS, você escreve isso tudo com JavaScript. Por outro lado, você tem um outro mundo em que está a apresentação para o usuário. Então, você tem lá suas tabelas, suas listas, seu botãozinho, que é azul, né? o seu logo lá, que é verde, lá no canto da tela. Então, você tem o que o usuário vê. E o AngularJS ele permite que você programe e pense nos problemas desses 2 mundos de maneira separada. Isso ajuda a organizar teu código. Deixa eu só abrir o parênteses. Essa palestra não é para ensinar você a programar com AngularJS. Para isso, tem meus vídeos no YouTube, tem o meu curso, e você pode, se você se interessar, você pode ir lá assistir os vídeos de graça, pode se inscrever no meu curso. Mas essa palestra é para dar uma visão de arquitetura para você enxergar o que o AngularJS pode fazer pelo teu produto, né? E também dar algumas dicas de arquitetura que eu levei alguns meses para descobrir, que podem deixar a estrutura da aplicação melhor. Tá? Então, eu não vou entrar muito no detalhe, né, um Hello World com AngularJS, nada disso. Isso aí tem fácil na internet. E um bom lugar para começar são os vídeos gratuitos que tem lá no meu YouTube. Já vou dar o link, que a galera se amar. Bom, então a primeira coisa é a separação entre view e model. A segunda coisa é o seguinte: esses 2 mundos, eles precisam se enxergar de alguma maneira, né? Então, com AngularJS, essa ponte ela acontece 90% do tempo através de um mecanismo chamado binding. Como é que funciona o binding? Na hora que você está criando a sua view, que é em HTML, né? Então você tem o seu model, que é em JavaScript, e a sua view, que é em HTML. Dentro do seu model, você tem variáveis que representam coisas do mundo real. Então, na hora que você está criando a sua view, você liga coisas da sua view com variáveis do teu model. Como assim? Você diz o seguinte: olha, esse campo de texto ele está ligado com a variável nome do produto. Essa tabela tem as linhas dela preenchida pelo array produtos. Essa linha da tabela, ela fica azul, ou mais especificamente, ela tem a classe CSS azul, sempre que a variável produto.selected for igual a true. E você só faz isso de maneira declarativa no código da sua view. Você diz isso no seu HTML, e aí o que acontece? A hora que você adiciona um objeto naquele array produtos, puff, aparece uma linha nova na sua tabela. A hora que você modifica aquela variável nome do produto, pluf, muda o valor que está digitado lá. A hora que o usuário digita uma coisa naquele input, pluf, muda o valor da variável. A hora que você pega
e seta selected igual a true, pluf, a linha fica azul. Sem que você tenha que manipular o DOM, sem que você tenha que pegar e falar, olha, seleciona aquele elemento da minha tela HTML e dá um add class nele e tal. Você não faz isso. Você só diz declarativamente como que as variáveis do teu modelo são representadas na view. E isso poupa um trabalho desgraçado na hora de você construir a tua aplicação. Então, a comparação que a gente costuma fazer é comparar com jQuery, né? E daqui a pouco eu vou mostrar um exemplinho disso. A terceira coisa é que, usando AngularJS, você consegue criar componentes, né? Então, já que você tem, por exemplo, um pedacinho de uma funcionalidade, que você tem um pedacinho de view, um pedacinho de model, né? Você consegue juntar isso num componente, por exemplo, vamos supor que eu tenho um componente que é o bonequinho do Android dançando o Gangnam Style, né? Então, tem um código JavaScript que faz ele dançar, que faz ele cantar sexy lady. É melhor ficar na engenharia mesmo. Então você consegue, né, vamos supor que você fez o template, que é a view, né, HTML, e o controller, que é o JavaScript, que tem um model disso. Você consegue encapsular isso dentro de um componente. Você escreve um pouquinho mais de JavaScript, você encapsula, olha, isso aqui, esse componente aqui é a tag Gangnam Style que você consegue reusar em vários lugares da sua aplicação. Então, isso te dá uma reusabilidade de código. Então, vamos ver um exemplinho? Ah, não. Agora não é um exemplinho. E o futuro? O AngularJS ele está mostrando para a indústria que o jeito Angular de desenvolver aplicações web é muito bom e funciona muito bem. Então, o que vai acontecer? No futuro, você vai poder usar conceitos que o Angular implementa, como binding, templates, componentização. Você vai poder usar esses conceitos sem precisar colocar lá tag script src igual AngularJS. Essas são implementadas dentro do próprio browser, né? E a especificação desse negócio já está acontecendo, a especificação de Web Components. E, basicamente, você já consegue usar binding, você já consegue usar templates, você já consegue criar custom tags para rodar no Chrome, para rodar no Firefox, usando Polymer. Polymer é um outro framework, mas que ele é bastante inspirado no AngularJS, e você consegue aplicar esses mesmos conceitos. Poxa, mas por que a gente não vai logo fazendo as coisas em Polymer? Porque essas coisas não estão prontas ainda para ser usadas em produção. Se você quiser, você pode usá-las? Pode. Mas não vai funcionar em tudo que é browser. E pode ser que daqui 2 anos quebre porque os caras mudaram. Certo? Mas aprendendo AngularJS, eu imagino que essa transição vai ser mais fácil quando esse tempo chegar. Estão entendendo até aqui? Tudo está tranquilo? Tá, então vamos só ver um exemplinho de código para ver, tentar sentir um pouco mais na pele como é que funciona usar Angular para resolver esse problema aqui, né? Então imagina que eu quero implementar uma tela HTML com a to-do list, né? Então eu venho aqui, digito, blá blá blá, lavar a roupa, aperto Enter, blau, entra uma linha aqui na minha tabela. Eu clico aqui, pluf, ele risca e deixa marcado o checkbox. Eu clico na lixeirinha, ele some, né? Como que eu implemento isso com jQuery? Né? Então, isso é só é uma parte do código para implementar isso com jQuery. O código não está todo aí, mas é só para dar uma ideia, né? Então você tem um pedaço de HTML, que você tem uma tabela, e aí você tem uma função adicionar to-do, que recebe um objeto to-do. Então você imagina que esse objeto tem alguns atributos dele, né? Um atributo chamado to-do, que é a string que vai ser adicionada lá. Um outro atributo, sei lá, done, que diz se ele está feito, né?
Mas aí você tem que criar, dentro do seu JavaScript, um pedaço de código HTML que representa uma linha naquela tabela, né? Depois que você criou esse pedaço de código HTML, você naquela linha tem o botãozinho do checkbox, tem o botãozinho da lixeira, você tem que pendurar nele os eventos do que acontece quando o cara clica na lixeira, quando o cara clica no... Então você tem que selecionar, usar jQuery para descobrir, né? Você tem que conhecer a estrutura do código HTML que está lá, para você descobrir, pendurar os eventos nele, tratar, e aí depois você insere aquele negócio na sua tela e funciona. Funciona. Mas quem gosta de fazer isso? Por favor, quem gosta de fazer isso? Levanta a mão. Você gosta de fazer isso? Então sua vida vai se transformar. Hoje, irmão, você será convertido. Faça isso. Como que é com o AngularJS? Então é o seguinte, você tem o seu controller, certo? Então, no seu controller, você tem uma variável chamada $scope. Tá? Tudo que tiver dentro do seu $scope é acessível dentro do seu template. Beleza? Então, esse aqui é o mundo da view, esse aqui é o mundo do model. Então, dentro do seu controller, dentro do seu mundo de objetos, dentro do scope, você tem uma variável chamada todos, que é um array. Veja que eu estou usando aqui scope.todos aqui. Certo? Scope.todos é um array. Então, se eu tenho scope.todos, significa que eu posso usar todos dentro do meu template. E aí, o que eu faço? Eu uso, no caso aqui, uma tagzinha do AngularJS chamada ngRepeat, que eu digo, olha, eu vou repetir essa tag tr para cada elemento dentro desse array. Beleza? E cada elemento vai se chamar todo. Então, eu estou criando uma variável aqui, dentro desse template, limitada ao escopo desse abre tr, fecha tr. Aqui, eu pego e digo, olha, eu tenho um input, que é uma checkbox, que ela está ligada com todo.done. Né? Uma checkbox que está ligada com todo.done. O que é que acontece? Se o cara marcar a checkbox, vai aparecer um atributo done dentro daquele objeto todo, que vai ser true. Se o cara desmarcar, vai mudar para false. Você não precisa programar nada para isso. Aqui, eu tenho uma outra coluna da minha tabela, né, que o valor dela é todo.todo, ou seja, dentro do todo eu tenho outra variável todo, que é a string, que é lavar a roupa. Né, e esse TD, ele tem um ngClass, que diz, olha, sempre que todo.done for true, você coloca a classe todo.done nessa linha. Então, eu tenho um CSS que fala todo.done, você bota um riscadinho. Né? Ponto todo.done, bota um riscadinho. E aí, o que vai acontecer? Eu vou clicar nesse cara aqui, automaticamente, ele vai riscar esse cara aqui. Quanto JavaScript eu precisei escrever para fazer isso acontecer? 0. Certo? 0 JavaScript para clicar na checkbox e riscar um negocinho. Eu tenho outra coluna que eu não sei para que serve essa classe aqui, mas tem uma lixeirinha, né? Tem o i contrast, tem uma lixeirinha. E aí eu tenho aqui dentro um link, ngClick igual a remove $index. Né? $index é uma variável que é criada pelo ngRepeat. Cadê o ngRepeat? Né? É uma variável de controle que vale aí dentro. E aí eu pego e implemento, olha, o método remove, né, para eu usar alguma coisa aqui, ele tem que estar pendurado no scope. Por isso que eu estou pendurando uma variável chamada remove no meu scope. Então, o método remove é uma função que recebe um index e que vai mexer no meu todos. Vai lá e vai remover um objeto do meu array. Isso aqui é suficiente para que quando o cara clique na lixeirinha, aquela linha suma do lugar. Né? Do mesmo jeito, eu tenho em algum lugar aqui o input de texto que o cara digita o nome da nova tarefa. Né? Tem aqui o ngKeyUp, que é para quando o cara soltar uma tecla do teclado,
e está associado com esse outro método aqui do meu escopo, newTask_keApp. Tem outra variável aqui, $event, que é o evento de baixo nível do JavaScript. Então, essa variável aqui, ela é criada por essa tag ngKeApp. Se eu usar ela, você pode pegar. E aí eu uso para saber se o keycode é 13, para ver se o cara deu um enter. Certo? Note que esse input está associado com a variável chamada newTask. Isso significa que cada letra que você digitar lá vai ser atualizada a variável $scope.newTask com o conteúdo que está dentro daquela text box. Né? E aí o que você faz? Bom, se for 13, eu crio um objeto todo que o atributo todo dele é scope, $scope.newTask. Esse cara existe porque está feito o bind aqui com ngModel. Done false. E aí eu pego e adiciono ele no array, adiciono ele para o fim da lista, seto o newTask para vazio, porque isso vai limpar o meu campo de texto lá. Eu vou dar Enter, vai sumir o texto, vai aparecer a linha lá. Certo? Embora não esteja mostrando, funcionando, está todo mundo enxergando isso acontecendo na sua cabeça. Né? Então, você gostaria de trabalhar assim? Então, você pode, cara. Amém, irmãos! Aleluia! Né? Então, cara, se isso não for suficiente para te convencer, velho, olha aqui, cara. Carinha triste. Carinha feliz, cara. Se isso não convencer, cara, né? É um problema com a sua fé. Né? Então, só recapitulando, então você tem... Nesse exemplinho, eu já dei um exemplo daquelas duas vantagens, né? A separação da view e do model, e do binding acontecendo. E a terceira é, basicamente, eu posso pegar, com um pouquinho mais de JavaScript, criar uma coisa chamada diretiva, que é um componente. Né? É uma tag nova, eu posso criar uma tag lá, to-do-list, e aí eu digo que essa tag to-do-list ela tem esse template com esse controller, e aí eu consigo reusar a to-do-list e botar em vários lugares do meu site. Então, AngularJS te permite fazer isso. Dentro do Angular, você pode também criar uma coisa chamada serviço. Então, o que é um serviço? O serviço é um método, é um objeto que você pode criar para reusar a funcionalidade em vários controllers diferentes. Então, digamos que você tem várias diretivas. Cada diretiva tem o seu template, o seu controller, que é o código JavaScript que controla o model. Né? Mas, entre os controllers dessas diretivas, você tem funcionalidades que são comuns. Então, você pode colocar dentro de serviços, e aí você injeta esses serviços dentro dos seus controllers e reusa. Então, por exemplo, como é que eu crio um serviço? Então, aqui tem um pedacinho de código que eu estou criando um serviço chamado calculadora, que eu estou retornando um objeto, né? Return, abre-chave, fecha-chave. Isso aqui é um objeto. Esse objeto ele tem dois atributos. Um atributo soma e um atributo multiplica. E esses atributos são functions. Uma function que soma e uma function que multiplica. Isso aqui é um controller. Né? Isso aqui é uma função que pode estar associada, né, controlando uma view. Nessa função, eu recebo um $scope, que o Angular injeta lá para mim, e eu recebo uma calculadora. E o mecanismo de injeção de dependência do AngularJS é baseado no nome de parâmetro. Então, basta você receber um parâmetro aqui chamado calculadora, que o Angular vai ver, olha, já tem um serviço com esse nome, e ele vai passar esse objeto aqui, no valor desse objeto aqui, ele vai passar esse objeto aqui. Tá? Uma informação importante para poupar tempo, para quem for usar isso na sua vida, é serviços no Angular são singletons. Alguém não sabe o que é singleton? Levanta a mão. Singleton é um objeto que só é criado uma vez. Tá? Então, se você tiver vários controllers sendo injetado neles uma calculadora, essa função aqui vai ser chamada uma única vez e ele vai passar o mesmo objeto para todos os seus controllers. E quando que eu uso isso?
né? Então é o seguinte. Um caso de uso muito interessante é para você criar APIs AJAX assíncronas para usar o seu back-end. Então, por exemplo, aqui eu tenho um controller chamado MyController que recebe o scope, né? Todo controller recebe o scope, ou 90%, mas isso aí é outra história. E eu estou recebendo um outro serviço chamado $HTTP. Ao contrário do serviço calculadora, o serviço $HTTP não fui eu que criei. Ele está lá para eu usar no Angular. É um serviço que eu posso injetar em qualquer controller que o Angular criou e ele serve para fazer AJAX. Certo? Então, imagina que eu tenho uma tela que eu vou buscar issues do GitHub. Alguém não sabe o que é o GitHub? Ufa! Então, o GitHub ele tem uma API. Certo? Então, eu posso acessar um URL do tipo https://api.github.com/repos/ Tony Lâmpada /Freedom Sponsors, que é o nome de um projeto, /issues. Se eu bater isso no browser, ele vai me retornar um JSONzão gigante com informações das issues, dos bugs que estão abertos lá para o projeto Freedom Sponsors que está no GitHub. Né? E você pode acessar isso usando JavaScript, usando AJAX. E é isso que eu estou fazendo aqui. Né? Eu estou criando um URL, então eu tenho essas duas variáveis aqui, GHUser, GHrepo, isso vem de algum lugar, não sei se dá para ver, mas faz de conta que essas variáveis aqui existem. Então, eu crio essa URL aqui, aí eu chamo $http://getURL.success. O resultado vai vir numa função que é um array, uma lista de issues. E aí eu pego e penduro isso no meu escopo. A partir do momento que eu penduro isso no meu escopo, se eu tiver, por exemplo, um ngRepeat apontando para essa tabela, puf, vai aparecer um monte de coisa lá. Não faça isso. Né? Não faça o quê, rapaz? Isso aqui em particular. É muito mais legal você criar um serviço Angular chamado GitHub API, que tem um método listIssues, que vai retornar o $HTTP. Esse cara aqui vai criar essa URL, vai chamar o $HTTP.get e vai retornar essa promessa para mim. Então, eu vou usar, ao invés de fazer $HTTP, ao invés de receber aqui o $HTTP, eu recebo um objeto que eu criei chamado GitHub API. Né? E ao invés de pegar e ficar falando com a URL aqui no meu controller, eu falo com o serviço que encapsula a API do GitHub para mim, com nomes que fazem mais sentido para o negócio. Né? E, basicamente, eu estou fazendo a mesma coisa aqui. Né? Em vez de chamar $HTTP.getURL, eu estou chamando GitHub API.listIssues, passo os parâmetros que eu espero poder passar para um método chamado listIssues, ponto, success, tal. Poxa, mas como que eu crio esse serviço aí? Assiste os videozinhos lá. Certo? Não é o scope aqui agora. O scope aqui agora é mostrar umas coisas mais alto nível. Tá? Mas, por que isso aqui é vantajoso? Isso, à medida que a tua aplicação cresce, isso deixa o teu código mais limpo. Mas tem outra vantagem que a gente vai ver lá na frente. Isso que eu ia perguntar, você começou falando que a parte de serviços eles são singletons. Aí você deu esse exemplo de como não fazer, como fazer. Aonde que isso está relacionado com o fato do serviço ser singleton? Não está. Nesse caso, não está. Certo? Por quê? Porque é só uma melhor prática, então. É só uma informação importante para você saber no dia que você precisar criar um serviço que guarda estado. Certo? O que é guardar estado? Veja bem. O serviço que eu estou retornando aqui, ele tem dois atributos. Esses dois atributos são métodos. Eu podia ter um atributo lá que é, digamos, a quantidade de vezes que o método soma foi chamado. Por exemplo. Esse é guardar estado. É ter uma variável lá dentro que tem um valor, string, inteiro, né? Tem um estado. Esse cara aqui, ele não tem estado, ele só tem comportamento, ele só tem método. Esse objeto aqui,
você pensa em orientação a objeto, né? Orientação a objeto, você tem objetos que guardam estado e que têm comportamento. O estado são as variáveis, comportamento são os métodos. Então, quando que ser singleton é relevante ou não? Quando o objeto guarda estado. Certo? Nesses casos aqui, tanto nesse quanto nesse, o objeto GitHub API e o objeto calculadora do slide anterior, eles não guardam estado e tanto faz como tanto fez eles serem singleton ou não. Mas se um dia você for criar um objeto que guarda estado, saiba que ele é singleton, ou seja, ele é criado na hora que você dá um refresh na página. Né? Você pode guardar... então, só repetindo aqui, até para ficar gravado. Se precisar de uma chave de uma API, por exemplo, você pode guardar aí nesse cara, ele vai ser reutilizado em todos os lugares. Né? Então, de novo, ó, se os meus argumentos não te convenceram, olha isso aqui. Carinha triste, carinha feliz. É lógico que isso aqui é muito melhor. Tá? Um outro exemplo de quando é legal usar serviços. Imagina que eu tenho uma tela como essa aqui, que é uma tabela de produtos, de telefones ou de tablets, sei lá, e que eu clico aqui, ele aparece os detalhes. Embora tenha um bug aqui, né? Tem um bug aqui. O Dell Venue e está mostrando o Dell Strake. Mas faz de conta que não. Tá? Não consigo me livrar dos bugs nem com o PowerPoint, né? Mas tudo bem. Mas imagina que essa parte aqui de cima é uma diretiva e que essa parte aqui de baixo é outra diretiva. Né? E tem um problema. Então, essa diretiva de baixo tem o controller dela, essa diretiva de cima tem o controller dela, e esses caras não se conhecem. Tá. Existe um problema que acontece com certa frequência quando você programa com AngularJS, que é você precisar compartilhar estado entre controllers que não se conhecem. Não se conhecem. Então, por exemplo, qual é uma informação importante que tanto esse controller aqui de cima quanto esse controller aqui de baixo precisam saber? Qual é o telefone que está selecionado? Né? Então, eu posso, como o serviço é singleton, eu posso injetar o mesmo serviço nos controllers desses dois caras que tenham a informação do telefone selecionado e esses dois caras usam essa informação. Como? Então, segundo caso para você usar serviço, use serviços para compartilhar estado entre controllers. Então, imagina aqui que eu tenho um serviço chamado Selected Phone Model. A única responsabilidade desse serviço é saber quem que é o raio do telefone que está selecionado. Certo? Então, esse serviço aqui é uma função que retorna SPM. O que é SPM? É um objeto que tem um atributo chamado Selected Phone e tem um outro atributo chamado Select Phone. Então, é diferente. Select de Selected. Isso aqui é uma variável, isso aqui é um método. E esse cara serve só para alterar o estado dele. É um setter. Certo? Que nem o Java lá. Que você tem que escrever um monte de get set para tudo. Desculpa. Desculpa, MV. Tá? Então, esse cara faz isso. Aqui, eu tenho o controller e o template daquela tabela de baixo. Certo? Então, esse controller recebe um Selected Phone Model. E o pulo do gato é isso aqui. Ó. Eu penduro o serviço no scope. Por que eu faço isso? Tudo que está pendurado no scope eu posso usar no template. Tá? Então, no template, se existe M dentro do escopo, eu posso usar aqui. E aí no template eu tenho aqui uma variável chamada phones, que eu não sei de onde é que veio, né? Nesse caso aqui. Mas eu tenho também uma variável chamada M. E aí, dentro da linha, eu faço um ngClass, que é verde, sempre que o meu P, que é o P é o elemento dentro de phones, for o mesmo objeto que o m.selectedPhone. Beleza? Eu posso ter, digamos aqui, um ngClick
que chama... esqueci de botar aqui, né? Não está aqui no código. Mas imagina que dentro desse TR aqui, imagina, usa a imaginação. Imagina que dentro desse TR eu tenho ngClick igual a selectPhone, parênteses, P. Beleza? Isso significa que quando eu clicar nessa linha aqui, ele vai chamar esse método aqui, selectPhone, que está no scope. Que simplesmente eu estou redirecionando para o selectPhone do selectPhoneModel, que vai setar esse cara aqui dentro. E, como a outra diretiva usa o mesmo cara que é singleton, e também pendura esse mesmo cara no M do scope dela, e ela tem lá um div que... nossa, tá errado aqui, né, cara? Nossa, tá tudo errado esse código aqui, cara. Foi mal, galera, eu fiz com pressa. Esse código aqui deveria ser algo assim. O código da view da diretiva de cima. Esse código deveria ser algo assim. Digamos, img src igual m.selected phone ponto imagem grande. Né? Algo desse tipo aqui. m.selected phone ponto as coisas que tem lá. m.selected phone ponto as coisas que tem lá. Né? Então, bom, que cagada, hein? Tá. E aí o que acontece? O fato de ter o ngClick aqui, tá vendo o ngClick aqui? Imagina. Que seta o selected phone no model, faz com que a outra diretiva que está usando o mesmo cara, que está pendurado no scope dela, faz com que, a hora que eu clico aqui, pimba, vai aparecer outra imagem aqui e outro texto aqui. Beleza? Então, 2 casos de uso muito padrão de quando você deve usar serviços. Encapsular a API Ajax, compartilhar estado entre controllers que não se conhecem. Oi. Não, é uma outra solução boa também. Eu não vou mostrar isso, que não vai dar tempo. Mas eu poderia, por exemplo, só para... Eu achei que tu tinha alguma razão que tu já estava na cabeça. Não. Não, eu uso essa porque tem uma vantagem. Não. Nem... Não. Não. A ideia de você fazer isso aqui é justamente você evitar isso aí, evitar o pub-sub. Né? O Angular ele tem um mecanismo de pub-sub, publish, subscribe. O que é isso? Você, em um controller, você pega e joga um evento, selecionei o telefone. Quem quiser ouvir esse evento, que ouça. Né? E do outro lado, você pega e registra lá um subscribe. Então, esse cara que fez o publish. Do outro lado, você registra o subscribe. Toda vida que alguém falar que selecionou o telefone, você recebe. O problema disso é que isso é semelhante... Cara, quanta gente, velho. É semelhante a você criar variáveis globais. Né? Quando você tem um objeto que você compartilha só entre a galera que precisa dele, esse objeto ele é meio que uma variável global, mas ele está sendo usado só em alguns lugares. O pub-sub, à medida que você vai usando muito esse tipo de mecanismo, você meio que corre o risco de se perder, de você ficar sem saber, puta, quem que jogou esse evento? Você perde um pouco do fluxo com o esquema de pub-sub. Desse jeito, o negócio fica um pouco mais controlado. Mas, mesmo assim, não abusa disso aqui. O que é abusar disso aqui? É você criar um model, super model, que você injeta em tudo que é controller da sua aplicação, e aquilo vira uma variável global. Né? E o problema da variável global é justamente esse. O estado dela muda e você não sabe por quê. Você não sabe quem foi, porque todo mundo muda ela. E o scope? O que tem o scope? Tudo está dentro do scope? Tudo de uma determinada view está dentro de um scope associado àquela view. É por view o scope? Sim. Então, como é que funciona? Né?
No próximo slide eu acho que isso deixa isso mais claro. Então, no Angular você tem controllers e templates. Isso aqui é uma view. Cada template, cada view tem o controller e o escopo dela. Né? Então, esse binding aqui ele acontece através do scope, do objeto scope que está aqui dentro, que esse cara controla. Eu posso criar uma diretiva. Então, eu crio uma diretiva e, através dessas setas aqui, 1 e 2, eu encapsulo um determinado view com o controller correspondente dela dentro de uma diretiva para que eu possa reusá-la. Beleza? Vamos supor que eu tenho uma diretiva que é uma tela gigante, que faz um monte de coisa. Então, a view dessa diretiva, ela pode usar outros componentes. Então, essa seta 3 aqui, eu consigo, dentro de uma view HTML, incluir dentro uma tag Gangnam Style para colocar o bonequinho dançando. Êêêê, sexy lady! Tá. Deixa pra lá. Né? Então, cada view, cada subview, vamos dizer assim, vai ter o escopo dela. Está respondido? Né? E os controllers podem usar serviços que você injeta naquela função. E você pode também... Aí tem o quinto elemento dessa brincadeira toda, que é o módulo. Né? O que é um módulo? Caraca, o tempo está acabando já, velho. Vamos correr. Boa. Boa, Rock. Então é o seguinte, você cria esse monte de coisa, né? E aí você acaba com uma aplicação gigante que tem 300 milhões de controle, 300 milhões de template, 300 milhões de serviços, 300 milhões de diretiva, né? E vira uma salada. Mas você pode agrupar essas coisas em módulos. Então, um módulo é uma entidade do AngularJS que você cria usando JavaScript e você tem dependências entre módulos. Olha, eu vou criar o módulo A, que depende dos módulos B, C e D. E aí, na hora de criar diretiva, controle, serviço, template, você cria dentro de um módulo. E aí, essas setas aqui, elas podem sair de um módulo para outro. O que isso quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Se no módulo A eu tenho um determinado controller, e no módulo B eu tenho um serviço chamado calculadora. O módulo A depende do módulo B, então no controller do módulo A eu posso injetar o serviço chamado calculadora, porque ele vai enxergar. Então, usando módulos, você consegue dividir a tua aplicação em pedaços que fazem sentido com relações de dependência que fazem sentido entre eles. Então é melhor do que você ter um módulozão que todo mundo usa todo mundo. Né? E aí, bom, então, cara, se você enxergar a diferença que você estruturar uma aplicação grande usando esse tipo de coisa em módulos separados, com template, código de template diferente do código de controller, um monte de serviço que é JavaScript puro, com funcionalidade comum, separado em lugares, né, no lugar deles, diretivas para você componentizar, agregando em módulo, consegue enxergar que você, usando coisas como essa, consegue construir uma estrutura decente para o seu código JavaScript? Dá para enxergar isso? Né? Então, esse é o problema que o Angular resolve. E aí tem mais duas dicas. Deixa eu ver se está acabando aqui. Tá. Tem duas dicas. Faça uso de API mock. O que é uma API mock? Imagina o seguinte. Imagina, eu posso construir aqui esse GitHub API, esse objeto GitHub API, de maneira que ele retorne uma promessa AJAX. De maneira que ele usa o $HTTP lá para realmente fazer a chamada AJAX. Né? É o que se espera que eu faça. Mas eu também posso pegar e construir esse mesmo objeto, com esse mesmo nome, de modo que, ao invés de fazer a chamada AJAX, ele faz um timeout lá, só para dar aquela esperadinha, e ter uma API assíncrona, e ele retorna um objeto JSON, JavaScript lá, com a mesma estrutura de uma issue do GitHub, que o GitHub me retornaria, mas hard-coded.
Quer dizer, independente do que eu passar aqui, independente do usuário, independente do repositório, isso aqui vai me devolver 2 issues. Construir uma máquina do tempo e diminuir a velocidade mínima para 88 milhas por hora, digamos. Né? Então, por que é bom fazer isso? Né? Porque é o seguinte, com isso, se eu criar uma API mock, né, uma API que não fala com back-end, uma API que retorna dado hard-coded, eu consigo fazer uma página que usa aquele cara, eu só troco o arquivo JavaScript daquele negócio, para, ao invés de usar a API de verdade, usar a API mock. Eu consigo fazer uma página HTML que eu consigo desenvolver e testar de maneira isolada, sem precisar falar com back-end, sem precisar subir um Tomcat, um banco de dados. Né? Um negócio que é muito mais fácil para eu dar para aquele programador que só faz CSS, mexer de uma maneira muito mais rápida e fácil, e a hora que aquilo ali termina, eu só boto aquilo ali na minha aplicação, troco o GitHub API, ou então o meu sistema API, da implementação mock para a implementação de verdade. Né? Então, isso acelera, da minha experiência, isso acelera um pouco o processo de desenvolvimento. Isso te permite também construir um catálogo de componentes. Imagina que você está fazendo um sistema grande que usa um monte de componente Angular e você cria uma aplicação separada, sem back-end, ou seja, só HTML, CSS e JavaScript, com um catálogo gigante de componentes que não precisam de um back-end para funcionar, que usa só mock API, né? E que você consegue depois facilmente dar para a tua equipe de desenvolvimento, olha, você tem esses componentes prontos aqui para você usar, é fácil de você testar, é fácil de você mostrar para o designer um negócio funcionando sem falar com back-end. Né? E uma vantagem adicional, se você tiver uma API mock e você constrói um componente em cima disso, aquele comportamento da API mock já te serve como uma especificação do teu back-end de como ele deve funcionar. Então, é legal, isso aí faz diferença. Bom, isso é o que eu tinha para falar hoje. Se você quiser saber mais, agora vem o segundo jabá. Nesse site, o ngmasters.com, você tem o mini curso, você clica aqui, você pode se cadastrar para entrar na minha lista de spam do bem, tá? Eu só mando umas dicasinhas legais de desenvolvimento e tal. Né? Você pode skipar esse passo aqui e entrar em bit.ly/TonyLampa do YouTube. Eu não sei se isso aqui vai funcionar. Vai, mas basicamente os vídeos estão lá. Então, o que você quer é esse cara aqui. Esses 13 vídeos aqui de AngularJS. Então, a parte que não é mais técnica está explicada aqui. O que mais? Esse cara aqui mistura um pouquinho de AngularJS com Django, então já tem um pouquinho de back-end no meio da jogada. Né? E, para quem quer se aprofundar, para quem quer realmente um negócio mais mastigado, tem o curso que você pode se inscrever aqui no NG Masters. Começa agora. Sábado que vem já está abrindo a turma 2. Quem vier me procurar hoje no evento, eu vou dar um desconto de 20% nesse cara. Beleza? São 4 sábados. Tá? Então vai começar dia 4 agora. São 4 sábados de manhã, de 9 a 1 da tarde. E aí, quer dizer, eu vou começar a falar de JavaScript, desde o começo de JavaScript. O primeiro dia é só JavaScript, para nivelar o conhecimento da galera de JavaScript. E aí a gente entra realmente no Angular. Eu vou repetir essas dicas de arquitetura e outras que não deu tempo de falar aqui. Né? A gente vai usar a API do GitHub para fazer coisas como essa aqui, por exemplo. Quem tem GitHub aí? Quem tem GitHub? Renzo N. Né? Para fazer coisas como essa aqui. Cadê? Só para fazer um jabá do Renzo agora também. Cadê o Tecton, porra? Cadê o Tecton, Renzo? Não tem Tecton aqui, cara. Basicamente, eu fiz uma aplicação aqui, ela está falando com o GitHub. Né?
Tá? Então a gente vai aprender a fazer esse tipo de coisa aí. E, bom, tá feito o jabá. Quem quiser, entra aí, acessa, se inscreve na minha lista, ou então se inscreve no curso, fala comigo, tem desconto. E acabou. Falou, valeu!